boa noite. Pois é, amados, queridos, que estão ou irão assistir. Estamos falando desde a semana passada sobre Jesus, o grande eu sou, o grande Deus. Ei, Márcia, Marlene, bem-vindas. Natália, bem-vinda, querida. Falamos que Jesus é Deus, eu sou Deus, né? Eu sou o que sou. Falamos da cena da sarça, onde ele se apresentou a Moisés, e também ele confirmou isso, dizendo, por exemplo, em João 8, várias coisas ele que testifica dele, ele é de cima, antes que Abraão existisse eu sou. Depois falamos de Jesus, declaração dele à mulher samaritana, que eu sou o Messias, aquele desejado de todas as nações. Depois falamos que ele é o pão da vida, o corpo que ele daria, né, na cruz é o pão, mas também a sua palavra é o pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Falamos que Jesus é a água da vida, né? Ele mata a sede, como ele disse para a mulher samaritana, e Jeremias falou que eu sou a fonte das águas vivas. Falamos de Jesus como a luz do mundo, né? Quem me segue não anda em trevas, as trevas são expulsas quando a luz entra. Quando Jesus entra, então o pecado tem que sair, né? E hoje vamos falar sobre Jesus ser a porta das ovelhas, ou a porta das ovelhas. João capítulo 10, a partir do versículo 1, quero ler o texto bíblico. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Isso era muito comum nos ouvintes de Jesus, que não fossem os discípulos, que ele explicava. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Ele é a porta. Eu sou a porta, Jesus falou. Tem um velho hino. Eu não vou cantar, porque você já viu a dificuldade. Mas eu quero recitar a letra dele. É assim: Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Seguíamos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade, estendeu suas mãos. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, a porta é Jesus. A mulher que adulterasse, pela lei de Moisés, deveria morrer. Levaram-na diante de Cristo, nesse mesmo ato, mas ele era a porta, e ela passou. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa das transgressões. Jesus tirou-nos da rede, caindo à parede da separação.
Pois Deus é tão bom, pois Ele é tão bom. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus, a porta é Jesus. É isso. Deus é tão bom que abriu a porta para mim e para você passar. Por isso que ele disse que ele era a porta das ovelhas, porque nós somos suas ovelhas e ele abriu a porta para que a gente passasse. Na época de Jesus, existiam dois tipos de currais de ovelhas ou apriscos. Um ficava na própria vilarejo, nas cidades, as cidades mais voltadas para a criação de ovelhas, ali com Belém, por exemplo, que os pastores estavam no campo quando o anjo se apresentou a eles, falando que hoje na cidade de Davi vos nasceu Cristo o Senhor. Esse curral nas vilas, ele era protegido por uma porta forte, e só o guarda da porta tinha a chave. O rebanho da vila, que podia ser mais de um pastor, dormia ali. O porteiro só abria a porta para os pastores. E os pastores, em geral, eles chegavam na porta e chamavam suas ovelhas pelo nome. E elas saíam e seguiam o pastor, o seu pastor, porque a boa ovelha segue o bom pastor. Bom, havia outro tipo de curral, que em geral era nas montanhas e nos vales onde as ovelhas pastavam. Como os pastores faziam aquele curral de pedras empilhadas, um muro de pedra ao redor, com sebe de espinho por cima, por causa dos animais selvagens, e a porta era uma abertura pequena, não tinha uma estrutura porta. A porta era aquela abertura, e sabe o que acontecia? O pastor dormia na porta. Então, o pastor era a porta. E o pastor, ninguém podia sair, as ovelhas não iam sair, porque o pastor estava dormindo na porta. E nenhum animal iria entrar, porque se um animal aproximasse, o pastor estava desperto, como Davi, que se levantou e viu que vinha o leão, e provavelmente ele tomou a sua funda, atirou no leão, acertou o leão, e depois matou o leão como urso. Então, Davi era um bom pastor, porque ele estava na porta das ovelhas. Então, o bom pastor, ele fica na porta, E Jesus falou, o que sobe para outro lugar é ladrão e salteador. Ou seja, o pastor que não fica na porta, onde ele cuida das ovelhas, a entrada, a saída das ovelhas, ele é um bom pastor. Mas o pastor que não cuida da entrada e da saída das suas ovelhas, que zela por elas, que conhece as suas ovelhas, que as chama pelo nome, então esse é ladrão e salteador, Jesus falou. Mas o bom pastor chama e conhece as ovelhas, ele as chama pelo nome e elas o seguem, ele vai adiante delas. Outra coisa interessante aqui, que Jesus fala na parábola, que o bom pastor, ele vai adiante das ovelhas, e as ovelhas conhecem a sua voz. Você precisa reconhecer a voz do seu bom pastor, que é Cristo, mas também você precisa de ter pastores nessa terra, não como Cristo, porque todos nós somos apenas co-pastores, E ele é o bom pastor, que nós vamos falar amanhã. Então, Jesus, um belo dia, além dessa parábola, que ele diz que é a porta das ovelhas, que se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens, ele também disse que nós precisamos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então tem porta que você pode entrar aqui ou ali. Porta também tem um sentido de
oportunidade. Então, a porta que você entra, você tem que saber se é a porta verdadeira, né? Porque a porta verdadeira, que é Cristo, que te leva à salvação, que te conduz ao céu, que te leva à presença do Pai, ela é estreita, apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontram. Jesus falou isso em Mateus 7. Por que ele é uma porta estreita? Porque é uma porta primeiro, de se humilhar. Porque se você não se humilhar, você não vai ser exaltado até a presença de Deus. Segundo, que ela é uma porta de quebrantamento. Tem misericórdia de mim, Deus, pecador. Jesus diz que veio para os doentes, ele não veio para os sãos, que se acha que é justo, que acha que é bom. Então, esse não entra pela porta. A minha internet está ótima aqui, está perfeita. Talvez de alguém aí, não está bem. Terceiro, é uma porta estreita, porque ela é uma porta que demanda arrependimento, como o arrependimento, um ato de fé e de obediência, porque Deus ordena, Atos 17, 30 e 31, que Deus ordena que todos os homens se arrependam, porque destinou um dia que vai julgar o mundo. Então, o arrependimento dos pecados faz parte da porta estreita. Você reconhecer a sua necessidade de um Salvador, você reconhecer a necessidade de um justificador. Então, você se quebranta, se humilha, pede perdão, confessa seus pecados, e aí você entra pela porta estreita. Ao afirmar que ele era a porta, Jesus estava usando uma ilustração claríssima, Só por ele que podemos alcançar a salvação. Só por ele, quando você entra pela porta, que você vai achar lugar de descanso. Só por ele que você tem acesso ao reino de Deus. Só por ele que você vai conhecer a Deus. Como está escrito, em João, capítulo 1, a partir do versículo 15, João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João é um homem que entrou pela porta estreita, porque ele é humilde. Versículo 16: todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus, luz é revelação. Jesus trouxe a luz do Pai para o mundo, Eu sou a luz do mundo. Ele revelou quem era o Pai. E só pela porta, que é Cristo, você pode conhecer o Pai. Tem uma C.S. Lewis, ou C.S. Lewis, depende do como você pronuncia, aquele escritor famoso inglês, escreveu uma série de livros, As Crônicas de Nárnia, que é uma figura, é uma aventura, é uma parábola da vida cristã, Esses livros de C.S. Lewis é uma fantasia. Ele escreveu num dos livros lá, tem um grande portal, uma grande porta, onde alguns entravam por essa porta e entravam no reino de Nárnia. O reino de Nárnia é uma simbologia do reino de Deus. E entravam na glória e na luz. E alguns caíam fora dessa porta e caíam nas trevas, na escuridão. Então, esse é um tempo a gente entrar pela porta, entrar pelo único acesso legal ao Pai, porque é a única porta do reino. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer Jesus, disse. E quando o Pai te traz a Jesus, você entra pela porta. Ele é tanto o porteiro como a porta, porque só por ele você alcança
perdão dos seus pecados. Só Ele tem a chave da vida eterna, chave da morte e da vida. Ele disse: eu tenho as chaves da morte e da vida. Só Ele é mediador entre Deus e os homens. Só Ele é a porta de acesso ao céu. Não sei de onde apareceu essa ideia ou essa figura, de Pedro como porteiro. Pedro nunca foi o porteiro, mas Pedro vai estar no reino de Deus. Jesus é tanto a porta como o porteiro. Ele abriu a porta para a gente passar. E ele chama as suas ovelhas para irem através da porta à sua presença. Porque é impossível ir para a presença de Deus, se você não ouvir a voz do pastor. Olha aqui. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você tem reconhecido ou conhecido a voz do Senhor? Você sabe quando é o Senhor que está falando? Você sabe discernir a verdade da mentira? Você sabe separar as coisas para ficar com a melhor parte? A Bíblia diz que, Hebreus diz que pessoas que têm os sentidos exercitados para discernir o bem do mal. Você sabe discernir o que é verdade do que não é verdade. Você vai acompanhar a verdade, abraçar a verdade, ou vai deixar que o engano, a mentira, a amargura, o julgamento, essas coisas entrem no seu coração. Quando Jesus é a porta, você vai entrar no lugar certo. Você vai estar no lugar certo quando você conhece a voz dele. Quando você medita na palavra dele, ouve a voz dele saltando ali em cada página, em cada língua, em cada linha, ou quando você ouve a pregação da palavra dele e a pregação verdadeira entra no seu coração, é porque ele está falando com você. Talvez ele está falando com você essa noite, e isso seria maravilhoso, não é? Jesus, pensa em Noé, que era um pregador da justiça. Noé era um pregador da justiça, que não é muito comum, pregar a justiça. Eu tenho pregado a justiça de Deus, que Deus é justo e vai julgar o homem, mas em Cristo você é justificado. Em Cristo seus pecados são perdoados. Em Cristo você é reconciliado, porque Ele é a porta da salvação. Lembra do hino velho que eu coloquei? Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Eu me recusei a cantar, porque senão eu ia chorar. Porque quando eu penso que Ele abriu a porta para mim entrar, eu fico emocionado. Então, lá em Noé, Jesus era a arca e ele era a porta da arca. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. A humanidade foi preservada no dilúvio. A humanidade, eu digo, Noé e sua família. Nós estamos aqui hoje porque Deus um dia colocou Noé e sua família naquela arca e fechou a porta. Também na porta das cidades da antiguidade se sentavam os líderes. Os líderes, os anciãos, os presbíteros, eles são aqueles que ficam na porta e deixam entrar e sair. Então eles eram aqueles que determinavam o que acontecia de bom e de mal. Então quando você entra pela porta, que é Cristo, tudo que é de bom, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é celestial, deve ser o que vai ocupar a sua mente. E da sua mente vai ser expulso as coisas más, o pecado, essa coisa. Dia a dia Deus vai purificar a sua vida e seu coração. Também na primeira Páscoa no Egito, quando naquela noite que Deus liberou os demônios que mataram os primogênitos, na porta dos israelitas havia o que? Sangue, o sangue do Cordeiro, que lembrava para o sangue de Jesus.
E só pelo sangue de Jesus é que os demônios não podiam entrar pela porta. Amados, se você entrou pela porta, que é Jesus, o maligno não lhe toca. Você está debaixo da guarda e da proteção dele para sempre. Porta, né, como eu disse, fala de oportunidade. Porta que Jesus te dá uma oportunidade de vida, uma oportunidade de eternidade, é uma oportunidade de Deus para a sua salvação. A porta da congregação lá no deserto, quando Moisés levantou o tabernáculo, a Bíblia diz que Moisés entrava na tenda da congregação e a nuvem de Deus entrava e ficava à porta, e todo mundo se virava ali e adorava a Deus. Então, o porta é um lugar de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de libertação, um lugar de vida. No Salmo 118, 19 e 20, está escrito assim: abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei o Senhor. Essa é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Então, a porta, que é Cristo, é uma porta de justiça. Os justos entram por ela. Porque quando você entra por essa porta, você é justificado, ou você é tornado justo por um ato soberano de Deus. Aleluia! Deus um dia fez um decreto, está no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Falando da ressurreição de Cristo. Não que Jesus ele foi gerado no sentido humano, mas ali era um decreto eterno. Esse gerar é o mesmo que um decreto eterno. Tu és meu filho, hoje te gerei. Quando nós entramos pela porta, Deus também faz um decreto. Tu és meu justo, hoje te gerei. Então, a porta de Deus é uma porta de justiça, é uma porta de integridade, é uma porta, quando você entra por ela, Deus te dá a justiça de Cristo. Quando você entra por essa porta, você recebe um presente na entrada. A justiça de Cristo, que é simbolizada na parábola do rei como uma veste especial. É uma veste alvo mais que a neve, como diz Isaías. É uma veste purificada, é uma veste da justiça de Cristo. Somos revestidos da justiça de Cristo, porque Ele é a porta. Ele é uma porta de entrada, mas também ele é uma porta de saída. Ele falou: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Então tem uma entrada e uma saída aqui na porta, né? A entrada é a salvação e a saída é lugar de descanso, é lugar de libertação. Quando você entra em Cristo, você é liberto. Quando você entra em Cristo, você recebe a libertação de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes faça uma panaceia sobre libertação, de expulsar demônio das pessoas, mas a verdade conhecereis a verdade, que é Cristo. Quando você entra pela porta, você sai e acha pastagem, você acha descanso para a sua alma, você é conduzido a pastos verdejantes, você é guiado a águas de descanso, o Senhor te guiará em lugares escuros. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo, nem angústia, nem tribulação, nem perigo, nem fome, nem nudez, nem espada, nada, porque em todas essas dificuldades da vida, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e nos permitiu entrar pela porta. Aleluia! Entramos pela porta. As ovelhas, quando saíam do aprisco e ouviam a voz do pastor, eu tenho certeza que elas não tinham nenhuma dúvida que o pastor as conduziria até as pastagens e águas de descanso. Por isso que ele falou: entrará e sairá e achará descanso. Se você está sem paz, Jesus é o príncipe da paz. Se você está com pecado, Jesus é aquele que limpa o seu coração.
Se você está em dúvida, Jesus é aquele que te dá fé, porque Ele é o autor e consumador da fé. Se você está precisando de graça, Ele é aquele que te dá maior graça quando você se humilha. Se você está precisando de revelação, Ele é aquele que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deve andar. E por fim, tem uma outra porta que eu quero citá-la brevemente para terminar. Apocalipse 3:20. Né? Talvez Jesus está batendo em muitas portas nessa noite, nesses dias. Eu quero até pegar essa figura em relação ao Covid-19, que muita gente está sofrendo, outros estão morrendo, mas para a igreja, essa palavra é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, primeira condição do Senhor, quando Ele bate à porta da sua igreja ou da sua vida, como parte da igreja de Jesus, se alguém ouvir a minha voz, significa que Ele tem uma batida geral para a sua igreja. Mas uns ouvem e outros não ouvem. Quem ouve, ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta. Então tem que primeiro ouvir a voz e depois abrir a porta. Entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, cura as minhas feridas, limpa o meu coração, me ajuda a andar em santidade, me ajuda a te buscar, a te conhecer e abrir a porta. Entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Então, quando Jesus bate a porta, eu creio que Jesus está batendo a porta da sua igreja nesses dias. E o chamado dele é: vem se encontrar comigo, vem permitir que eu entre na sua casa, entre na sua vida e transforme a sua vida e mude seu coração. Ele está batendo a porta das igrejas, está batendo a porta de muitos corações na sua igreja, porque Apocalipse 3:20 é para a igreja dele. Ele escreveu para uma igreja dele. Esse é um tempo de ouvir a voz do Senhor, esse é um tempo de arrependimento, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar, é um tempo de achar a justiça dele, porque a porta dele é uma porta de justiça, é um tempo de viver uma vida verdadeira, justa e real com ele, é um tempo de dedicar toda a sua vida, todo o seu coração ao Senhor, não é um tempo de fugir dele. Eu quero fazer uma alerta final. Vocês pensam que o Covid é algo pesado, não é? Porque tem matado tanta gente ao redor do mundo? Tem. É triste por todos que morreram, por todos que estão sofrendo pelos seus mortos. Eu me compadeço deles, choro com eles. Mas, irmãos, a coisa vai ficar mais estreita, a coisa vai ficar mais difícil. Eu não sei te dizer em que tempo, quanto tempo, mas é possível que venha uma segunda onda, depois dessa primeira. E talvez a segunda onda vai ser mais complicada. E essa segunda onda pode ser esse mesmo vírus ou outro vírus. Por quê? Porque os governos do mundo, eles querem te prender em casa. Eles querem controlar a sua vida. Eles querem dominar mentes e corações, porque eles querem cumprir a sua agenda global. E eles querem colocar no trono o anticristo. E colocando o anticristo no trono, eles querem tirar Jesus Cristo do trono. No propósito da agenda global
um governo mundial, uma religião mundial, talvez uma moeda mundial e várias coisas, uma lei mundial. Então, irmãos, nesse tempo, o único lugar de descanso que você pode achar é na comunhão do Senhor, é tendo entrado pela porta e tendo saído para achar descanso, porque nesse tempo vai haver maior perseguição contra a igreja como jamais houve na história da humanidade. Então, prepare-se para encontrar com o Senhor. Prepare-se, abra o seu coração, entre pela porta enquanto há tempo, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, vamos manifestar a luz, né? Porque Jesus, como eu disse ontem, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Seja luz, não fique apegado às coisas materiais. Gaste o seu tempo com Deus, gaste o seu tempo na palavra do Senhor, procure trabalhar dentro da possibilidade que você tem. Eu penso que a maioria de vocês tem trabalho hoje. Muitos, infelizmente, estão deixando de trabalhar, muitas empresas estão despedindo pessoas e vai piorar esse negócio. As consequências disso serão danosas para muitos países. E talvez as consequências disso sejam danosas para você e eu também. Que Deus te guarde à sombra das suas asas. Tem coisas, minha irmã, meus irmãos, que Deus não vai te livrar delas. Porque tem coisas que nós vamos ter que passar. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha de fogo. Ele entrou na fornalha com eles. Então, nosso Deus nos faz mais do que vitoriosos no meio das tribulações, angústias, perseguições, perigo ou espada. Então, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Descansa no Senhor, conhece o Senhor e abre a porta para que Ele esteja com você todo o tempo. Amém. Quero orar. Vamos continuar compartilhando, compartilhando essas lives aí, e espalhando a boa palavra do Senhor. Amanhã eu vou falar sobre o bom pastor e que o Senhor esteja conosco sempre. Minha irmã Márcia, oremos ao Senhor. Ore comigo, vamos clamar pelo Brasil, vamos clamar por essa situação, vamos clamar pela igreja para que ela abra a porta para o Senhor, para que ela não se entre por caminhos estranhos, ela faça cisternas rotas que não retêm água, isso não é bom, porque Ele é o manancial das águas vivas. Pai, obrigado. Ajuda-nos a não cavar cisternas rotas que não retêm água. Obrigado porque o Senhor abriu a porta e nós entramos por ela. Obrigado que entramos, saímos e achamos pastagem. Temos achado. O Senhor tem nos guiado por vales maravilhosos, e ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco em todo o tempo. Quero orar por pessoas, irmãos, amigos que estão andando pelo vale da sombra da morte, debaixo do risco de morte. Quero te pedir que o Senhor socorra, que o Senhor tenha misericórdia deles. Quero orar agora pelo meu filho Lucas, que está com dengue. Nós achamos que podia ser o Covid, mas foi dengue. Que o Senhor o restaure completamente, o cure. Também pelos irmãos, pelos médicos, enfermeiros, como meu filho batalhando contra a morte lá em Manaus. Ajude esses
esses irmãos, ajuda os enfermeiros, médicos no Brasil. Tem misericórdia do nosso presidente, dá a ele sabedoria, temor do Senhor, inteligência, graça para continuar governando o país. Eu oro pelos governadores, pelos prefeitos, que eles não sejam enganados pela falsa ciência, mas que eles compreendam o caminho do Senhor, que é perfeito, a palavra do Senhor, que é provada. Muito obrigado. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Saudades, irmãos, né? Desejo de abraçar os irmãos e de a gente poder compartilhar